Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema que muitos de vocês pediram. Como podemos interpretar a Bíblia corretamente? Às vezes abrir as escrituras pode parecer um pouco intimidador, não é? Textos antigos, culturas diferentes. Mas e se eu te dissesse que existem alguns princípios simples que podem iluminar completamente a sua leitura e transformar a sua compreensão? Neste vídeo, vou compartilhar com vocês 5 princípios fundamentais que vão te ajudar a ler a Bíblia com mais clareza, confiança e profundidade. São dicas práticas fáceis de aplicar que vão te guiar para descobrir o verdadeiro significado por trás das palavras. Então, se você já se sentiu perdido ou confuso ao ler a Bíblia, fique comigo até o final, porque este vídeo é para você. Vamos desvendar juntos os tesouros escondidos na Palavra de Deus. O nosso primeiro princípio, e talvez o mais importante de todos, é: deixa a Bíblia interpretar a si mesma. O que isso significa? Significa que a melhor ferramenta para entender uma passagem difícil é outra passagem da própria Bíblia. A Escritura é consistente e harmoniosa. Muitas vezes, um conceito apresentado no Antigo Testamento é explicado ou cumprido no Novo Testamento. Por exemplo, se você está lendo sobre os sacrifícios de animais em Levítico, pode parecer um pouco estranho para nós hoje. Mas quando você vai para a carta aos Hebreus no Novo Testamento, o autor explica como esses sacrifícios apontavam para o sacrifício definitivo de Jesus Cristo. Uma parte ilumina a outra. Portanto, em vez de tirar uma conclusão apressada sobre um único versículo, procure outros textos que falam sobre o mesmo tema. Use uma concordância bíblica ou as referências cruzadas que muitas Bíblias têm nas margens. Ao fazer isso, você permite que a própria Palavra de Deus seja o seu guia principal, construindo uma compreensão sólida e equilibrada. O segundo princípio é fundamental. Considere o contexto. Nenhum texto da Bíblia foi escrito no vácuo. Cada livro, cada carta, cada poema foi escrito para um público específico, numa época específica, com um propósito específico. Ignorar o contexto é a receita certa para uma interpretação errada. Então, antes de aplicar um versículo diretamente à sua vida, faça algumas perguntas. Quem escreveu este livro? Para quem ele estava escrevendo? Qual era a situação histórica e cultural daquelas pessoas? Por exemplo, quando Paulo escreve em 1 Coríntios sobre certas práticas na igreja, ele está lidando com problemas específicos que estavam acontecendo na cidade de Corinto, uma cidade portuária, cosmopolita e com muitos desafios morais. Entender isso nos ajuda a compreender por que ele deu aquelas instruções e como podemos aplicar o princípio por trás delas em nossa realidade hoje, em vez de apenas copiar a instrução literalmente sem pensar. Portanto, sempre analise o que vem antes e depois do texto, o propósito do livro e o cenário histórico. Isso vai te dar a moldura correta para entender a pintura. Vamos ao terceiro princípio. Identifique o gênero literário. A Bíblia não é um livro só, é uma biblioteca com 66 livros, escritos em diferentes estilos. Temos livros históricos, como Reis e Crônicas, que narram eventos. Temos poesia, como Salmos e o Cântico dos Cânticos, que usam linguagem figurativa e emocional. Temos profecia, como Isaías e Jeremias, cheia de simbolismo. Temos cartas, como as de Paulo, que são correspondências pessoais e doutrinárias. E temos literatura apocalíptica, como Apocalipse, que usa imagens grandiosas para revelar verdades espirituais. Você não lê um poema da mesma forma que lê uma notícia de jornal, certo? Com a Bíblia, é a mesma coisa. Reconhecer o gênero literário te ajuda a fazer as perguntas certas. Ao ler um salmo, em vez de perguntar isso aconteceu literalmente, você pergunta que emoção o salmista está expressando. Como isso me conecta com Deus? Ao ler uma parábola de Jesus, você não se prende aos detalhes literais, mas busca a lição central que ele queria ensinar. Identificar o estilo do texto é como ter a chave certa para abrir a porta
do seu significado. O quarto princípio é algo que muitas vezes esquecemos. Procure a aplicação original primeiro. Antes de perguntarmos o que este texto significa para mim hoje, devemos nos perguntar o que este texto significou para os seus primeiros ouvintes. Lembra do que falamos sobre o contexto? Este princípio está diretamente ligado a isso. A mensagem da Bíblia tem um significado original e atemporal. Nossa tarefa é descobrir o significado original, para então construir a ponte para nossa aplicação hoje. Por exemplo, quando Jeremias diz ao povo de Israel, no exílio, para construir casas e plantar jardins, essa era uma instrução literal e específica para eles naquela situação. A aplicação para nós hoje não é necessariamente ir e plantar um jardim, mas sim entender o princípio por trás. Mesmo em tempos difíceis ou em lugares que não escolhemos, Deus nos chama a viver, a florescer e a buscar o bem da comunidade onde estamos. Ao entender a aplicação original, evitamos usar versículos fora de contexto para justificar qualquer coisa que quisermos. Nós honramos a intenção do autor e a verdade de Deus, e a partir daí, podemos aplicá-la sabiamente em nossas vidas. Finalmente, nosso quinto princípio, que amarra todos os outros. Leia a Bíblia com a lente de Jesus Cristo. Jesus é o ponto central de toda a Escritura. Ele mesmo disse em Lucas 24 que todo o Antigo Testamento, menos a lei de Moisés. Os profetas e os salmos falavam a respeito dele, desde Gênesis até Apocalipse. A história da redenção em Cristo é o fio condutor. Quando você ler o Antigo Testamento, procure por sombras, tipos e profecias que apontam para Jesus. Quando ler os Evangelhos, observe suas palavras e ações para entender o coração de Deus. Quando ler as cartas, veja como os apóstolos aplicaram os ensinamentos de Jesus na vida da igreja primitiva. Se você chegar a uma interpretação de uma passagem que contradiz o caráter, o ensino ou a obra de Jesus, é muito provável que sua interpretação esteja equivocada. Jesus é a revelação máxima de Deus. Ele é a palavra que se fez carne. Portanto, toda a sua leitura bíblica deve ser cristocêntrica, ou seja, centrada em Cristo. Isso não apenas unifica a sua compreensão, mas também aprofunda o seu relacionamento com Ele, que é o objetivo final da leitura da palavra. Então, vamos recapitular rapidamente os nossos 5 princípios. Primeiro, deixe a Bíblia interpretar a si mesma. Segundo, considere sempre o contexto histórico e literário. Terceiro, identifique o gênero literário que você está lendo. Quarto, procure a aplicação original antes de buscar a aplicação pessoal. E quinto, leia toda a Escritura com a lente de Jesus Cristo. Sei que pode parecer muita coisa, mas comece aplicando 1 ou 2 desses princípios na sua próxima leitura. Com o tempo e a prática, eles se tornarão uma segunda natureza. E o mais importante de tudo, ore antes de ler. Peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos e seu coração para entender a sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro para ser estudado, mas uma carta de amor de Deus para você. E Ele quer falar contigo através dela. Espero que essas dicas tenham sido úteis e te encorajem a mergulhar nas Escrituras com uma nova paixão e confiança. Qual desses princípios você achou mais interessante? Você tem alguma outra dica que te ajuda a interpretar a Bíblia? Deixa aqui nos comentários. Vamos adorar, aprender uns com os outros. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E, claro, se inscrever no canal, para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.